A ordem de valores apresentadas por Cristo, ela é muito clara. Bondade, fidelidade, pureza, retidão, sobriedade, alegria. Você não tem nada disso em nenhum desses programas, mas você decide ir ou fazer ou assistir. Ok? Como eu disse, Deus nos dá a liberdade de escolha. Mas você precisa saber que esse Deus que você está adorando não é o Deus Jeová. Não misture as coisas. Veja, nós podemos ser relativistas, Deus não é. E Ele já deixou isso claro muitas vezes. E agora eu quero falar para os jovens. Sabe uma coisa que me deixa assim profundamente indignada? Quando você vai assistir uma série de encenação que tem em igreja, normalmente, veja se eu não estou certa, quando tem dois jovens, um jovem cristão e outro jovem que não é cristão, quando eles vão representar o jovem cristão, normalmente é um abobalhado, sério, vestido com roupa esquisita. E o que não é cristão é uma pessoa descolada, dada a aventuras, super legal. Vocês já viram isso? É ou não é assim? Que visão é essa que nós temos do cristianismo? Sabe, jovem, uma vida que Deus quer para você é uma vida cheia de propósitos, cheia de alegria e cheia de desafios. Eu mesma gostaria de estudar um monte de coisa, um monte de tema, mas eu não tenho tempo. Você tem tempo. As pessoas precisam ouvir sobre tantas coisas e não tem um jovem que estude e que fale isso para elas. Você pode se instruir, você pode ser a pessoa que vai fazer isso, que vai estar aqui falando. Ser jovem cristão é ser alguém cheio de vida, não é ser alguém abobalhado. Esse jovem cristão, esse sim é um verdadeiro revolucionário. E eu vou falar mais para frente sobre revolução. Alguém que não se conforma, um jovem cristão, é alguém que não se conforma com tanto de bobagem que está rolando por aí. Querido, decida ser cristão de verdade numa universidade para você ver. Você vai travar uma guerra por dia. Vai ter um leão todo dia para você matar. Mas aí, você vai deixar de ser gado. Deixar de repetir qualquer asneira. Parar de se vestir igual um alienígena abobado. Vai parar de ser conformado, de ser um zumbi que repete hashtag que todo mundo coloca por aí. Porque você vai passar a defender coisas claramente mais elevadas. Vai parar de repetir frases sem efeito. O cristianismo não é deixar a pessoa abobalhada. Cristianismo é andar contra a multidão. E para isso é preciso coragem. Experimente, jovem, ser diferente de todo mundo e trabalhar com eficiência, por exemplo, porque a Bíblia diz que você não pode ser preguiçoso. Experimente cumprir com a palavra quando ninguém mais cumpre com a palavra hoje em dia. Experimente você, jovem, homem, saber tratar mulher com dignidade. E experimente você, mulher, ser uma mulher cristã, sem ficar parecendo um frango de padaria no TikTok. Experimente fazer isso. Sabe quem é, de fato, quem foi um jovem cheio de fibra e de coragem? João Batista. João Batista viu que o que o rei estava fazendo era errado. Ele colocou o dedo na cara do rei e disse: você está errado. E o rei mandou prendê-lo. E ele perdeu a cabeça. João Batista. Às vezes você vai perder a cabeça. A Bíblia é clara quanto a isso. João Batista perdeu, mas não mudou uma vírgula do que disse. Davi não foi só o episódio dele com o gigante. Davi era exímio em quase tudo. Ele se entregava a Deus. Isso é ser cristão de verdade. Experimente, jovem, passar horas na frente de uma tela, ficar jogando jogo que te deixa abobado. E ao contrário, sai por aí se metendo em projetos, estudando política, fundando grupos de trabalho. Você vai lutar uma guerra por dia. Mas o evangelho quer justamente isso. Talvez apenas o coração, eu esteja falando para um ou dois jovens aqui, não tem problema. Nós precisamos ter a coragem de ser o que Deus pede que a gente seja. Eu gostaria muito que alguém tivesse dito isso para mim na minha adolescência. Porque eu passei essa vida sendo exatamente o gado que eu estou falando para vocês. Vivendo de série baguncinha.
Quantas experiências, quanto relacionamento com Cristo eu não deixei de ter. Minha casca está muito mais grossa agora. Eu teria muito mais coragem. Ser cristão é ser forte, é ser corajoso, é ter peito para defender os valores que estão sendo vilipendiados por aí. É isso que Deus espera de você. De todos nós. E eu digo para o jovem especificamente, porque o jovem de forma especial está enfrentando isso na sociedade. E agora eu quero falar para um outro grupo, para mães e pais. Amar ao próximo, doando-se sem reservas, passou a ser um conceito absurdo e utópico na nossa sociedade humanista. Porque na sociedade humanista tudo gira em torno de mim. No mundo humanista o que importa é ter experiências e ser feliz. Sob essa perspectiva, se algo não está bom para mim, eu caio fora, o casamento acaba. Ou eu terceirizo, entrego meus filhos. Não é à toa, meus queridos, que as pessoas têm tido cada vez menos filhos e sofrido cada vez mais com a chegada de cada um deles. Parece que um apocalipse se instaura na casa quando chega o primeiro filho. E vou dizer, não é apenas porque criança pequena dá trabalho. Criança pequena dá trabalho, mas sabe por que o apocalipse se instaura? Porque ela me tira do meu conforto. Obriga-me a sair de mim, quando até então eu só vivia olhando para o meu próprio umbigo. Vocês já viram a frase, eu amo meu filho, mas não amo a maternidade? Já viram? Ou a paternidade? Sabe por que se fala essa frase? Porque as pessoas sentem um amor próprio tão desordenado, que as coloca numa situação de autocompaixão e de vitimismo gigantes. Como eu só olho para mim, para o que eu sinto, para o sono que eu não tenho, para o que eu passo, para os amigos. Eu só olho aqui, eu só olho para mim. Tem uma criança aqui, mas eu só olho para mim. Esse amor próprio desordenado coloca você nessa posição de vitimismo e autocompaixão gigante, e você não consegue enxergar, e eu digo de caso próprio porque eu também não enxergava, a maravilha da maternidade e da paternidade. Esse sentimento faz com que você deseje o fim. Eu quero ter filhos, eu quero uma família bonita, mas eu não quero os meios para isso. Porque os meios, meus queridos, exigem perder sono. Cristo nos diz, filhos são bênçãos, heranças maravilhosas do Senhor, são flechas nas mãos do guerreiro. Cristo nos diz que é no serviço e amor ao próximo que nós podemos crescer em santidade. Ele diz que quem quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? Vai perdê-la. Mas o homem egocêntrico, ele enxerga apenas as suas dificuldades e os seus sentimentos. Ele ignora que o próprio Cristo nos orientou a não servir a nós mesmos. O próprio Cristo, quando estava perto da hora de morrer, ele não pediu nada para si. Ele pegou uma toalha, colocou na cintura e foi lavar os pés dos discípulos. Experimente, pais e mães que estão aqui, olhar para cada fralda cheia do seu filho e não pensar apenas no fato de que você terá que, de novo, limpá-lo. Porque, acredite, não se trata de você. Trata-se de um pequeno bebê que verá no seu carinho e no seu cuidado o seu amor. Não é apenas uma fralda, é um ato de amor. Você pode fazer isso de duas formas. Com o coração grato, literalmente grato, porque Deus te deu alguém para cuidar. Ou você pode fazer isso com o coração murmurador. Porque, afinal de contas, você vai ter trabalho de novo. Não se trata de você. Afinal, o que é exatamente que a gente queria quando reclama disso? Que criança não fizesse cocô? Que pensamento maluco é esse? Às vezes bate uma preguiça? Claro que bate. Mas o coração deve permanecer grato e não murmurador. No pouco tempo que nós temos nessa vida, e isso é para todos nós, nós precisamos o quanto antes
abrir mão dessa coroa absurda e imaginária de um trono que não existe. É como se nós víssemos a vida como um bobo da corte. A vida é um bobo da corte. E eu sento, olho para a vida e digo: divirta-me. Divirta-me. Eu sou o rei, tenho um trono e a vida está aqui para me divertir. Nós precisamos descer desse trono, porque ele é imaginário, ele não existe. Tirar essa coroa, que é absurda também. Essa é uma geração preguiçosa. Eu estou nessa geração. Geração preguiçosa que não quer trabalhar. Cansar-se cuidando de filhos não é só perfeitamente normal, como altamente previsível. No entanto, meus queridos, especialmente os pais de primeira viagem, entendam, essa é uma das mais nobres formas de cansaço. É um cansaço de quem doa a própria vida pelo cultivo de outra vida. Toda essa preguiça que nós sentimos, todo esse vitimismo e compaixão, são resultados da mentalidade humanista que prega felicidade, tranquilidade, experiências como a máxima da vida. É o humanismo em ação. Trata-se de nós no centro o tempo todo. E eu falei da primeira parte para os pais, do vitimismo, da compaixão. Eu quero falar uma segunda coisa. As Escrituras dizem claramente que a educação dos filhos compete a quem? Aos pais. Tu inculcarás a palavra de Deus aos seus filhos. A Bíblia nos diz que é para você, pai, você, mãe, educar o seu filho. Não só diz isso, como diz que é para você passar tempo com ele, falando da palavra de Deus o tempo todo, quando você acorda, quando você anda e quando você dorme. Mas alguns pais cristãos dizem assim: eu fiz tudo, vê se vocês já não escutaram isso ou vocês já não falaram isso. Eu fiz tudo para o meu filho, eu trouxe a igreja, coloquei no coral, trouxe a escola sabatina, coloquei no desbravador, fiz tudo por ele. Você traz na igreja, coloca em escola confessional, leva ao coral e ao desbravador. Essa foi a ordem que você fez na sua cabeça, de prioridade. Mas não faz o culto, não faz estudo bíblico, não fala de Deus várias vezes ao dia, todos os dias, não conversa com seu filho e não tem uma vida íntegra. Essa é a ordem que Deus passou. Mas você criou uma outra ordem, porque essa ordem é infinitamente mais fácil do que essa outra aqui. Quantos pais aqui, cujos filhos batizaram no batismo da primavera, portanto fizeram estudo bíblico, com a Deise, com o pastor Caio, pessoas altamente competentes. Quantos pais aqui, que os filhos já batizaram, hein? Que deu estudo bíblico para o seu filho? Quem foi que disse que o estudo de quem quer que seja, da Deise, que é altamente competente, do pastor que é competente, substitui o seu estudo bíblico? Deus não disse. Deus não disse isso em lugar nenhum. Mas nós dizemos, porque nós achamos que podemos mudar a ordem de Deus. A pessoa diz: eu trouxe à igreja aquele mantra, é um mantra. Todo crente fala isso quando o filho desvia. Em todas as igrejas. Eu levei a igreja, eu coloquei no coral, eu coloquei no desbravador, eu coloquei na escola, eu coloquei isso, coloquei aquilo todo dia. Quem foi que pediu para você criar o filho, aqui é a expressão, na igreja? Ele mandou você criar seu filho no caminho. E boa parte desse caminho, na verdade a maior parte desse caminho acontece embaixo do seu teto. A adoração em grupo, ela tem eu não estou dizendo para não trazer na igreja, a adoração em grupo, ela tem o seu lugar. Mas é claramente a menor parte. Mas pais preguiçosos, negligentes, fazem o seguinte: eu levo à igreja. Você insiste apenas em trazê-lo à igreja, de resto ele passa 4 horas na escola, 2 a 3 horas na internet, ouvindo Anitta e Companhia Limitada, comendo, mais 2 horas comendo. No final do dia, ele te dá um oi.
Então, com 13 anos, quando eles já entram na fase adulta, porque o adolescente com 13 anos está entrando na fase adulta de sua vida, ele é um completo desconhecido na sua casa. Alguém que defende aborto, alguém que defende ideologia de gênero, alguém que defende comunismo e por aí vai. Mas você queria o quê? Quem é que educou essa criança? Deus nos orienta a passar tempo com nossos filhos, repetindo, repetindo e repetindo, contando e recontando as obras de Deus. Ele não orienta assim? O que nós fazemos? Eu coloco outra coisa para ocupar meu tempo e ponho logo meu filho, mesmo que eu não precise, em colégio integral. Porque eu preciso, abre aspas, da grande frase, mais tempo para mim. E justifico isso na minha cabeça, dizendo que eu estou construindo algo. Provavelmente, construindo um patrimônio que me possibilitará comprar alguma coisa que meu filho não precisa, que ele nem queria, porque tudo que o filho quer, no fim das contas, é o pai e a mãe. Mas relativista como eu sou, eu decido que não é tão importante assim. Eu decido colocar outra coisa em primeiro lugar e penso, mas essa também é clássica. Quando meus filhos crescerem, o que eu vou fazer? É sério, Deus não pensou nisso então? A pessoa pensa, olha só, Deus não pensou nisso, eu sou mais esperto que Deus, porque na minha situação é diferente. Então quer saber? Vai. Alguém dá o estudo para ele. Eu estou fazendo outra coisa mais importante. Deus errou no meu caso. Eu quero dizer uma coisa, queridos. A tua desculpa, a minha desculpa, a nossa desculpa é o berço onde Satanás nos nina. Você está sendo ninado por Satanás. A mentalidade revolucionária, essa aqui é ruim, que é um câncer, que está altamente presente na nossa juventude, e eu estou falando na juventude dessa igreja. Mentalidade revolucionária, que está presente na mente dos jovens dessa igreja. Essa mentalidade revolucionária, ela obedece o que Deus manda. Repete, repete e repete. Deus sabia disso, por isso disse para você fazer isso. Mas vocês desistem. E o que acontece? Os revolucionários permanecem firmes. E o resultado é 70-0 para eles. Tudo o que nós ensinamos a uma criança, de forma repetida, até adulto, mas criança muito mais, de forma repetida, ela aprende e internaliza como verdade. Então, você pode falar absurdos para ela, você pode contrariar o que ela vê. Mas se é repetido, ela absorve como verdade. É por isso, então, que a Bíblia diz, pais, repitam ao acordar, ao andar, ao dormir. Repitam todos os dias. As crianças mundo afora estão sendo diariamente, por repetição, levadas a acreditar numa série de mentiras. Some-se a isso. A omissão da família, muitas vezes a omissão da igreja, conveniência de órgãos de saúde pública. E qual é o resultado óbvio disso? Ocorre que se você é cristão, você precisa admitir que Deus não te deixou desamparado. Existe uma direção clara, mas você é que foi desobediente, soberbo e egoísta.